livro, módulo 4, página 226. Espera aí, deixa eu só... 226. Vamos continuar os estímulos, né? Que a gente estava falando sobre os sentidos. Oi. Eu fiz aquela brincadeira de adivinhar o número das coisas. Isso, eu ia perguntar isso agora. Fizeram? E aí? Eu esqueci de fazer. Ah, então faz depois, Jonas. Professora. Você fez Ô, com quem, professora. Breno? Eu Oi. fiz com a minha mãe, meu pai, meu primo e meu irmão. E eles acertaram? Meu irmão não, minha prima. Eles acertaram todos ou erraram algum? Erraram só uma. Minha prima acertou tudo. É? Ah, então tão feras, olha só. E você? Fizeram com você? Quem fez com você? Não, Ah, não fizeram com você, não? eu vou Depois fazer pede para depois. alguém fazer com você para ver quantos números vocês vão acertar. Ou melhor, você vai acertar, né? Sábado a gente vai ter uma aula também, né? Uma aula extra aí. Aí na aula de sábado eu vou ensinar uma outra, tá? Vou ensinar uma experiência para vocês fazerem em casa também relacionado com o sistema nervoso e com os sentidos que a gente está trabalhando agora, tá? Mas aí só na aula de sábado, tá bom? Aí eu vou preparar aqui os materiais, vou mostrar a vocês o que precisa, e aí na aula de sábado eu ensino direitinho, aí vocês peçam a ajuda aí dos responsáveis para fazer, e aí façam vocês, e se eles quiserem fazer junto com vocês também dá para fazer, tá? Sábado eu ensino. Fazer o quê? Hã? Fazer o quê? Uma experiência, uma brincadeira, igual vocês fizeram lá das costas, no sábado eu vou ensinar uma outra, tá? Outro recadinho, antes da gente começar a página 226. Tio Gilbert já está postando lá a matéria de programa de saúde. Hoje já apitou aqui o meu celular dizendo isso, dizendo que entrou mais uma parte lá para vocês copiarem. Vão copiando, vão se organizando aí, que quando a gente terminar de copiar tudo, eu vou avisar vocês, aí a gente vai fazer igual no terceiro trimestre. Vou passar uma atividade, vocês vão fazer o exercício, aí eu vou marcar uma data para olhar os cadernos, para dar o ponto dos cadernos, tá? Então, vão se organizando aí, vão copiando. Quem ainda não copiou nenhum, já tem 3 partes lá para copiar. Tem o de hoje, tem o da semana passada e tem o da semana retrasada, tá? As 3 primeiras semanas do mês de outubro, tio Gilbert postou lá na plataforma. Aí procurem lá direitinho para irem se organizando. Tá bom? São 4 partes, né? São 4 partes. Já tem 3, tá? Hoje eu vou digitar a última parte para passar para o tio Gilbert para ele colocar semana que vem. Professora. Tá bom? Oi. Pode imprimir também ou é só copiar dessa vez? Pode. Quem tiver Professora. imprimir, pode imprimir. Professora, Oi. eu ainda não imprimi nenhum, mas eu vou imprimir tudo hoje. Tá bom. Não São tem quantas problema. partes? Vamos se organizando aí. Não tem problema. Por enquanto Professora, são 3 partes. A de hoje são 3. Tá? Professora, hoje você vai digitar a revisão? Hoje eu vou digitar a última parte do texto e o exercício, tá? Aí o dia que já vai colocar semana que vem a última parte com o exercício junto. Aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem o exercício, e aí depois eu vou marcar uma data para a gente corrigir o exercício e eu ver os cadernos. Tá Professora, vai terminar em que parte? Qual parte? Termina na parte 4. Ah, então, na quarta... Tem lá 3 partes. Hoje
Hoje ele postou a terceira parte. Semana que vem ele vai colocar a quarta parte, que é a última. Tá? Então, Era só pra Vocês saber fiquem mesmo, atentos então. porque então quarta-feira eu vou ver se eu consigo imprimir. Ok, tudo bem. era só pra saber mesmo Fala pra aqui. imprimir logo tudo de uma vez. Ah, para imprimir tudo. Tá bom, então. Então, semana que vem já vai ter tudo, aí vocês imprimem então tudo. Quem for imprimir, deixa para imprimir semana que vem. Quem estiver copiando, já pode ir copiando. Professora, Tá muita coisa. Oi. sabe qual é a minha sorte? Ah, Que perto da minha casa tem um lugar que imprime. E é baratinho, R$1 ah, só. Real para entendi. imprimir? É, Mas se não Que tiver sorte, hein? como imprimir e não tiver o dinheirinho para imprimir, não tem problema. É só ir lá na plataforma e e copiar. copiar. Tá bom? Não precisa ser impresso, não. Bom, então vamos continuar falando o que a gente estava falando na semana passada. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre os estímulos sonoros, né? É, Página que você, 226. e você também pediu pra gente fazer aquela brincadeira que vai... Esqueci o nome, do sistema nervoso. Isso. É, isso aí. É que eu esqueci o nome. Então, agora a gente está fazendo a parte dos sentidos, né? A brincadeira que vocês fizeram no final de semana, a gente utilizou o sistema nervoso, mas utilizamos também o sentido do tato, porque a gente usava a ponta do dedo para fazer o número nas costas de uma outra pessoa, e essa pessoa sentia, né, através do nosso tato, da ponta do nosso dedo, qual era o número, e aí falava para a gente o número que era, certo? Então, a gente fez uma brincadeira relacionada ao tato. Na aula de sábado, eu vou mostrar uma outra experiência que também vai estar relacionado com o tato, tá? Vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer, e a percepção que vai ser estimulada é a percepção do tato. Só que na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a percepção sonora, né, que é da audição, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a percepção dos estímulos luminosos. Quem é que sabe me dizer a que sentido essa percepção de estímulos luminosos tem a ver? Visão? Isso, muito bem, visão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido da visão, tá? E o órgão relacionado ao sentido da visão, qual é? Os olhos. Isso, muito bem. Então, vão aparecer aí nessas páginas que a gente vai ver agora, várias figuras, vários esquemas do nosso olho, tá? Para a gente entender um pouquinho como que ele é. Que ele não é só essa estrutura que a gente consegue ver, que a gente tem, né? A gente olha no espelho e a gente consegue visualizar que é essa parte da frente do olho. Dentro da nossa cabeça, para cá, também tem estruturas relacionadas a esse olho. Esse olho é um globo ocular, tá? Então, tem essa parte de fora, mas tem uma parte aqui para dentro também, que vai se comunicar lá com o nosso cérebro, tá? Lembra que eu falei para vocês que cada partezinha do nosso cérebro era responsável por uma coisa? Então, hoje a gente vai ver que vai ter uma parte do nosso cérebro que vai estar relacionada à visão. E vai estar em comunicação com essa parte do cérebro. O olho vai estar em comunicação com essa parte do cérebro. A gente já vai ver isso, tá? Bom, então vamos lá. Página 26. Oi, João Pedro. Fala. Então, o que o cérebro, comandar, o corpo humano vai fazer? Isso aí. O que ele comandar, o que ele receber, né, de estímulo,
ele vai enviar uma resposta e aí a gente consegue realizar todas essas atividades que a gente faz ao longo do nosso dia a dia. Tá? A gente Então, consegue enxergar, ouvir. Então, se tipo, o cérebro quiser que a gente escreva o número, sei lá, 50, aí a gente vai lá e escreve? A gente consegue escrever. Isso aí, exatamente isso. Caraca! Tá? Ele que comanda e controla todas as nossas ações. Então, para a gente realizar essas ações, ele tem que estar em perfeito estado, funcionando Então, tipo, em perfeito estado para que a gente consiga. Tipo, se fosse um reino, aí o cérebro era o rei e ele comandava tudo, né? Isso aí, exatamente. Tá? Exatamente assim. Bom, então vamos lá. Na 226, ó, percepção de estímulos luminosos. Aí ele fala uma coisa aí nesses 2 parágrafos bem importante, ó. Para ler este texto, é necessário que você enxergue as letras representadas e interprete a organização delas. Além da leitura de textos, a visão nos permite observar o que está ao nosso redor, entre outras importâncias. Ou melhor, não, pulei uma parte. Interagir com o ambiente, perceber situações de emergência ou de perigo, entre outras importâncias. Os olhos são os órgãos sensoriais relacionados à visão, que foi o que eu acabei de perguntar e que vocês responderam. Pois apresenta células receptoras capazes de perceber os estímulos luminosos do ambiente. Veja a seguir 2 obras do pintor francês Monet. Tá? Esse pintor, não sei se vocês já escutaram falar ele na aula de artes, mas ele é um pintor bem famoso. Eu, quando era mais nova, assim que eu comecei a dar aula, teve uma exposição aqui no Rio de Janeiro dele, e eu fui. Então, é um pintor bem famoso. Olha que interessante. Não, ele já tinha morrido, ele não foi, não. Olha que interessante. Caramba! Ele pintou esses 2 quadros que estão aí, ó, o quadro A e o quadro B. Olha só. Só que essas 2 pinturas, olha que coisa interessante. Essas 2 pinturas, elas retratam a mesma coisa. Só que se a gente olhar assim, os quadros, eles estão bem diferentes. Né? Um não tem nada a ver com o outro. Por que isso aconteceu? O quadro A, ele pintou em 1903. Em 1903, ele ainda enxergava muito bem, tá? Aí, a partir dos 67 anos dele, quando ele completou 67 anos, ele começou a ter dificuldade na visão. E aí, em 1910, ele fez um teste. Ele tentou pintar o mesmo quadro que ele tinha pintado em 1903, e olha como que saiu em 1910. Totalmente diferente. Né? Por quê? Porque ele já não enxergava com tanta facilidade como antes. Então, ele já estava já com uma idade, né? Uma certa idade, já era um idoso, né? De 67 anos. E aí ele começou a desenvolver uma certa dificuldade em enxergar. Aí ele tentou, ele pensou assim, eu vou tentar desenhar aquele mesmo quadro, pintar aquele mesmo quadro, para ver como é que fica. E aí ficou esse quadro aí da imagem dele. Totalmente diferente. O que vocês conseguem perceber aí de diferente? Que no ar estava parecendo que era real. Tipo,
Essa é uma imagem que a pessoa tirou foto. Mas no B, Ó, o sei B lá, parece parece um o quê? garrancho. Parece um garrancho. Não, a gente tem lá no fundo algumas, parece que são umas florezinhas, não parece? Na B não aparece nada disso. Na figura A também parece que tem um lago, né? Tem umas vegetações aí sobre o lago. Na B também não dá para ver nada, só dá para ver um monte de coisa verde, né? Ele usou muito verde e assim meio borrado. A gente não consegue identificar muito o que é, né? Mas as duas obras se referem à mesma coisa, tanto que o nome da obra tá aí, ó. Ninféias. Oscar Glauco, não sei. E totalmente diferente por conta dele já apresentar, né, quando ele pintou o quadro B, uma deficiência, né, uma dificuldade em enxergar, tá? E isso pode acontecer com qualquer um. Conforme a gente vai adquirindo uma certa idade, a nossa visão ela já vai ficando mais cansadinha. E aí, às vezes, a gente precisa de quem já usa óculos, de um óculos um pouquinho melhor, né? Mais potente. E quem às vezes nunca usou, às vezes passa a usar quando atinge uma determinada idade. Professor, Certo? parece que na figura A alguém achou essa imagem e tirou foto. Aí essa pessoa que tirou foto tentou desenhar. Aí ficou assim, desenhar, e não né? conseguiu. E não conseguiu. Exatamente. Que está bem diferente. Caraca, na A parece que é verdade. Embaixo a gente tem uma figura aí, um esquema de um olho, ó, um olho humano. E está mostrando aí a gente algumas partes, tá? E com essas partes que estão mostrando aí, em cada parte a gente tem uma função, tá? No nosso corpo, tudo serve para alguma coisa. Tudo vai ter uma importância, tudo vai ter uma função. Vai servir para fazer alguma coisa. Nada é à toa, tá? Então, cada partezinha do nosso corpo, cada órgão que a gente tem, cada pelinho que a gente tem no corpo, vai ter uma determinada função, vai servir para alguma coisa. Nada é à toa, tá? O nosso corpo, ele é perfeito, ele funciona de maneira perfeita, cada um trabalhando, cada parte do corpo fazendo o seu trabalho. Oi. A senhora pode falar, pai, por favor, que eu fui beber água? 226, estamos ainda na 226, na mesma parte. Quer falar uma coisa, João? Sim. Tá. O verdadeiro nome da sobrancelha é supercílios? Isso, o verdadeiro nome da sobrancelha é supercílio, exatamente. Que isso? Então por que todo mundo fala sobrancelha, então? Porque na ciência, né, a gente tem, às vezes, esses nomes esquisitos que vocês acham estranhos, e para se tornar, às vezes, mais fácil, a gente tem os nomes que a gente chama de nomes populares. Então, a gente tem o nome científico, que é utilizado na ciência, e tem o nome popular, né? Então, geralmente, a gente usa mais popularmente falando sobrancelha, tá? Sim. Já que você citou aí o supercílio, olha para que a gente tem ele, ó. Os supercílios impedem que o suor, quando escorre no olho, quando escorrem no rosto, entrem nos olhos. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente está suando muito, o suor ele escorre pela testa, né? Aí bate aqui no supercílio. O supercílio, esses pelinhos, é como se fosse uma barreira. Aí bate aqui e escorre para o lado. Já perceberam isso? Sim. Acho que também por causa que se pegar no olho, vai
como é um pouquinho ácido, vai cortar, né? Vai Isso, arder. arde um pouquinho. Exatamente isso, João. Você falou tudo certinho. Então, por isso que a gente tem esse supercílio, que é como se fosse um caminho, né? Um desvio, que aí o suor vem, bate aqui e escorre para a lateral. Caso essa gotinha de suor entre nos nossos olhos, não tem problema, só que vai arder um pouquinho, porque ele é um pouquinho salgado, o suor é um pouquinho salgado. Então, quando bate na nossa vista, arde um pouquinho, tá? Mas não vai ter problema nenhum se algum deles caírem no nosso olho, tá? A maioria deles desvia e escorre pela lateral. Pode falar. Teve um dia que eu tava jogando futebol lá na escola lá que eu jogo. Aí eu já tinha corrido muito. Aí comecei a suar muito e aí meu olho começou a coçar. Aí minha mão tava com suor e eu cocei o olho com a mão, aí ardeu um pouco e cortou também. Ardeu. Isso. Aí, ó, temos os supercílios, depois a gente tem os cílios, né? Algumas pessoas têm bastante, outras pessoas têm um pouquinho menos, algumas pessoas têm um cílio bem longo, outras pessoas já têm um cílio mais curtinho, isso daí vai variar um pouquinho. Mas a função dele vai ser igual para todo mundo, ó, que é dificultar a entrada de partículas como poeira nos olhos. Então, quando a gente está na rua, por exemplo, aí venta, né? Quando venta, às vezes vem aquela poeirinha. O cílio vai e protege um pouco essa poeira de entrar dentro da nossa vista. Ô, professora. Para não arranhar, né? Professora, Uma vez eu tava jogando bola aqui na minha rua, aí veio um vento, aí bateu poeira no meu rosto, quase que o carro me atropela, porque eu fiquei sem enxergar. Porque a gente perde a visão, né? Incomoda, arranha a vista. Aí a gente fecha o olho, conclusão, não vê nada, né? Então, o cílio, ele tem um pouquinho essa função de impedir que essas poeirinhas entrem na nossa vista. Às vezes, quando o vento é muito forte, ele não dá conta, né? Acaba entrando poeira, areiazinha na nossa vista. Aí quando o ele não vento dá é muito conta. forte, eu fecho o olho. Exatamente. A gente tem logo a Às vezes eu ligo a praia por causa disso. Verdade. Na praia também acontece muito isso, né? Com a areia da praia. Porque de repente começa a ventar. Isso, Começa a ventar. Os negócios mesmo. ficam na nossa vista. E professora, aí incomoda bastante. Oi, João. teve um dia. Qual é o nome daquele lugar que. Lá em Niterói, que os ônibus param lá, a gente entra os ônibus? Terminal. 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 Teve um dia lá, era noite, eu tinha acabado de voltar da igreja, como é que tinha. Aí, do nada, eu comecei a sentir um vento forte, aí na frente tinha parecia, tava criando tipo um ciclone de areia. Aí foi Sim, muito eu já vi forte, isso também. aí pegou um Eu montão, já vi. aí eu fiquei cheio de areia, todo mundo na verdade. Só que não entrou nenhuma areia no meu olho, ficou tudo preso nos professora. cílios. Entendi. Professora, Oi, Breno. uma vez eu tava na praia, quando eu fui mergulhar, sem querer, eu esqueci de fechar o olho. Aí veio um monte de água salgada no meu olho. A outra turma falou a mesma coisa, da água do mar também, né? Se a gente esquecer de fechar o olho, a água do mar é muito salgada. Então, a gente vai sentir, né, um certo desconforto, né? Por conta dessa quantidade de sal que tem na água do mar. Então, arde mesmo. E aí, se a gente permanecer com o olho aberto debaixo da água salgada, ele vai ficar todo vermelho, porque arde bastante. Vai, verdade. Professora, eu não consigo ficar de olho aberto debaixo da água, não. Nem por... Eu A consigo, água tá bem limpinha, sem água. Senão eu trago no olho. Normal. Eu não consigo. O meu olho começa a arder. Já vi o dia que tentei, meu olho ardeu demais. Eu não consigo. Tanto
na praia quanto na piscina, nos dois me incomoda bastante, porque na piscina também tem o cloro, né? Então, o cloro também, se você ficar muito tempo com o olho aberto debaixo d'água, também faz arder um pouquinho a vista. Mas se for piscina em casa não tem problema não. Sem ser então. Professora, teve um dia... Não, quando a gente tem piscina na nossa casa, geralmente a gente só coloca água, não coloca aquele cloro em excesso que colocam nas piscinas de clube, né? Aí a gente já não sente. Eu não entendo por que colocam tanto cloro. Professora, Justamente, Juliana, isso, pela quantidade de pessoas. Pessoal, se tiver algum problema, alguma micose, alguma bactéria, o cloro vai eliminar. Isso, exatamente. Por isso que eles colocam muita. A gente vai no clube, a gente percebe que até o cheiro da água, né? A água tem um cheiro forte. É por conta disso, pela quantidade de pessoas que vão ali. E se alguém tiver com algum probleminha na pele, esse cloro ele corta qualquer micro-organismo que tiver ali. professora, Eles usa uma quantidade. Sim, eu sei mais que o olho exagerada. arde demais. Muito. professora, Tipo, fica 15 minutos na piscina, o olho já tá ardendo. Não tá não, eu fico quase 2 minutos debaixo da água da piscina, não ficar dentro. 2 minutos? No Fala, máximo. João. Ou às vezes eu fico até 1 minuto. professora, Oi. teve um dia lá no futebol, o menino me empurrou e eu caí em cima de um concreto. Aí me ralei todo. Aí eu fiquei uma partida inteira sem jogar. Aí passou uns 10 dias, meu pai comprou uma piscina. Aí ele botou cloro, água. Sabe a casquinha? Então, eu fiquei... Depois que eu saí da piscina, cicatrizou. Sim, ajuda Mas não dá também. pra ver, não. Às vezes ela fica toda molenga. Mas ajuda. É igual na praia. Na praia também, a água salgada, ela cicatriza rapidinho o machucado. Se você tiver com um machucado, rapidinho vai cicatrizar. Você dá um mergulho na água salgada, no dia seguinte vai ver que o machucado ele já está todo mais sequinho do que estava, porque cicatriza rápido. Sim. Já é quando cai a areia. Professora, Agora vamos ver Também é quando cai a areia. aparelho lacrimal. professora, mas nem tá Nós aparecendo, temos- sabe? Só aparece um pouquinho. Deixa eu ver, dá pra ver. Entendi. Não dá, não. Não dá para aparecer. Tá bem pouquinho. Tem um pedaço. Não dá pra ver direito, não. Nada. Só dá pra ver um. Vamos observar agora aí na figurinha, ó, da 226, o aparelho lacrimal, que é onde produz a lágrima, tá? Então, quando a gente chora, né, esse aparelho lacrimal aí produz uma grande quantidade de lágrima, mas mesmo quando a gente não chora, quando a gente pisca, a gente comentou também que ao piscar, o nosso olho, ele tipo que nutrifica. Então, esse líquidozinho que sai aí desse canal, né, que é um canalzinho, é uma glândula que produz isso. É verdade que o olho tem um ralinho? Produz todo. Oi, Paulo. É verdade que o nosso olho tem um ralinho? Tem o quê? Tipo, é um negocinho de cola que tem aqui na parte de baixo do olho. Que é tipo um ralinho. Ô, professora. Não. Uma bolinha. Não, tem um furinho bem no cantinho. Sim, mas eu tô falando. É verdade. Isso, tem. Esse furinho tem. Se vocês observarem no espelho, bem aqui no cantinho do olho tem um furinho pequenininho. Ali é que sai a lágrima dali. É uma glândulazinha, igual tá mostrando aí, ó. Aqui tá no desenho, ó, a partezinha aqui.
aqui. E nem, Vem aqui e no nem quer cantinho, ó. Ô, professor! Então, é uma limpar a lágrima, sei lá. a lágrima. Isso. Oi, Professor. Breno. Professora, Oi, Breno. Fala, Breno. Por que às vezes fica aparecendo a veia no meio do olho? Ah, mas porque no olho tem vasos sanguíneos ali, ó. Vamos observar a figura da página 227, ó. Olha quanto vaso sanguíneo tem aí. Todas essas linhas são umas veias que a gente tem. E ela tem comunicação, né, lá com o nosso cérebro. Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte aqui, branquinha? sim. Essa parte aqui é o nervo óptico. Essa parte é que fica ligada lá no cérebro. Então, a gente tem... É como se fosse um fiozinho, né? Um nervo, mas é como se fosse um fiozinho ligado lá no nosso cérebro. Então, quando ele liga lá na parte que é responsável pela visão do cérebro, a gente consegue ver tudo que a gente está vendo aqui ao nosso redor. Tá? É através desse nervo que a gente tem, que está diretamente conectado ao nosso cérebro, tá? Já que a gente mostrou aí a página 227, ó, vamos observar... 227. Vamos observar esse olho, ó. Eu falei para vocês que o olho, ele não é só essa parte de fora, né? Tem uma parte de dentro também. Aí, o que eles fizeram ali, ó? Eles cortaram ao meio para a gente poder ver como que é por dentro também, tá? Que não é só essa parte de fora. Oi, João, quer perguntar alguma coisa? Tem como o olho, tipo, estourar, assim, explodir? Não. Só, tipo, o sangue mesmo ficar com pressão. Só se você sofreu um acidente, assim, por exemplo, tomar um tiro na cabeça, né? Credo? Aí, dependendo É só um exemplo. do calibre da bala, né, vai estourar tudo. Mas, assim, do nada, não. Provocado por alguma doença, alguma coisa, não. Só um Professor, acidente. Professor, eu sempre tive essa dúvida, por causa que tem gente que usa olho falso, né? Sim. Então, provavelmente aconteceu, que é o que a gente chama de olho de vidro, né? Provavelmente aconteceu algum acidente com essa pessoa, né? E aí ela precisou colocar o olho de vidro. Mas aí é provocado por algum acidente. Na toa não é, não. Não tem nenhuma... Teve um dia que eu fui caminhar, aí passou um cara de moto com esse olho de vidro aí. Cara, parecia que... Parecia que ele não enxergava. Exatamente. A gente tem essa impressão. E provavelmente ele dá aquele olho ali... Professora, ele conseguiu O olho só fica ali pra não ficar... Ô, professora! O negócio tampado, mexer, não mexe. Isso, exatamente. É como se fosse um disfarce, né? Justamente para não ficar feio. É exatamente isso. Aí, tipo assim, o cara quer olhar só vai poder olhar pra cabeça, porque se ficar olhando pro lado, vai chamar o cara de beijo. Isso aí. É isso mesmo. Agora, Nossa, a aula passou rápido. É verdade. Já são 11 horas. Vamos explicar esse olho de aula 227. Oi, Breno. Tem como algum ser humano ter alguma premonição? Bom, cientificamente falando, não. Né? Cientificamente falando, não. Não é algo cientificamente comprovado.
que vai acontecer o que ela, né, teve assim, um pressentimento que ia acontecer. Então, não. Entendi. Professora, Agora vamos voltar lá no olho, só um instantinho, vamos voltar lá no olho, ó. Nós temos ali, na letrinha A, na página 227, uma setinha apontando para a parte verde do olho, tá? Essa parte verde aí, que é a parte colorida do olho, é chamada de íris. Então, cada pessoa tem uma cor de íris. Pode ter verde, pode ter azul, pode ter castanho, pode ter preto, né? você até falou, quantidade de pigmentação. Isso, nesse caso aí a menina tem os olhos verdes, né? Então tá mostrando aí a íris verde. Professora, Na bolinha preta. Oi? A senhora já teve vontade de colocar lente? Eu já tive vontade sim, só que o meu grau, eu tenho hipermetropia. O grau de hipermetropia que eu tenho, além de eu ter hipermetropia, eu tenho um pouquinho de astigmatismo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que a gente vê quando a gente tem essas doenças. E aí... A minha mãe usa lente. A minha médica falou que se eu colocasse a lente, se eu usasse a lente, o meu grau ele ia mudar muito rápido. Então, eu ia ter que ficar trocando, meu grau ele ia aumentar. Aí, conclusão, ela não acha viável usar lente. Aí, eu sempre usei óculos, desde 6 anos de idade que eu uso óculos. Por conta disso, para o meu grau não aumentar. E, às vezes, de tempo em tempo, ele aumenta, né? Porque quem usa óculos, Eu sabe. tenho vontade de colocar, mas eu não preciso, não. É só para mudar a cor do olho mesmo. Eu também. Eu não lembro. Na sala de vocês tem alguém que usa óculos? Tem, Isabela. Na 62 tem bastante. Tem. tem Matheus Monteiro, Isabela. Júlia, Matheus Isabela. Isabela. Gabriela. Isabela usa óculos. Também. 5, eu acho. Júlia. Isabela. São 5, professora. Júlia, você tem o que na vista? Você sabe qual é a doença que você tem, Júlia? É miopia. Miopia? Então, olha só, vamos lá. Vamos observar como que Júlia enxerga. Vamos na 229. Tá bom. Nós temos aí 3 imagens de uma praia. Júlia enxerga a imagem A, tá vendo? Ela consegue enxergar o copo de refresco perfeitamente, mas a cadeira e o guarda-sol, ela não consegue ver direito, ela vê tudo embaçado se ela tiver sem óculos. Entendi. Tá? É tipo assim, o que tá perto enxerga bem, mas o que tá lá enxerga mal. Isso. Quem é míope, quem tem miopia, tem dificuldade de enxergar de longe. Então, quando o objeto está distante, consegue visualizar assim embaçado, se tiver sem um óculos, porque tem essa dificuldade de enxergar longe. O meu é a hipermetropia, o meu é a letra B, a imagem B. Enxerga mais ou menos que tá perto. Enxergar de perto. Se eu tiver sem óculos e tiver que ler o livro aqui, eu me confundo toda aqui. A linha de baixo, quando eu estou lendo a linha de baixo, às vezes eu leio junto com a linha de cima, eu faço uma confusão danada, se eu tiver sem óculos. Aham. Ô, tia, eu não tenho, mas eu faço isso, tá? Eu não tenho, mas eu faço isso. Professora, eu também faço. Também Então, faço. Teve dia no Tipo assim, Não, porque eu me depois perco. Ô, professora. depois vocês Tia, deem uma qual olhadinha página de qual módulo? 229. Módulo 4. Módulo Perto. Eu deixo direitinho. Perdida, Ô, Júlia? Essa professora. imagenzinha da praia aí. A gente está vendo a imagem da praia. Ô, professora. Tá? Agora, a pessoa que tem o astigmatismo, aí ela não enxerga nem muito bem de longe, nem muito bem de perto. Meu pai. Eu tenho um pouquinho só. O meu grau é muito pequenininho, mas eu tenho.
do astigmatismo. Só que no astigmatismo, como o meu grau é bem pequeno, eu não sinto tanta dificuldade. Agora, o meu grau de hipermetropia, ele é 2,5. Então, se eu tiver sem óculos, aí eu já sinto um pouquinho de dificuldade para ler, para escrever, porque eu tenho dificuldade de enxergar de perto. Já a Júlia tem dificuldade de enxergar de longe. Então, por exemplo, se eu colocar ela na última carteira lá da sala, e se ela tiver sem óculos, ela não consegue enxergar bem o quadro. Ela vai ficar com o olhinho assim, ó, ela vai fechar o olhinho e vai tentar enxergar lá o quadro, porque ela é míope. E as pessoas que são míopes têm dificuldade de enxergar de longe. Certo? Conseguiram perceber O meu é das imagens? tanto de perto quanto de longe. Eu consigo ver coisas minúsculas. De perto e de longe. Então, você não tem nenhum problema de visão. Tá? Tá? Não, tipo Só assim, que foi eu tô daqui, aí eu consigo ver um carro lá no morro, mais de 3, 4, 5. Eu também. Só que é aquilo que eu falei. Às vezes, quando a gente é jovem, né? Às vezes a gente não tem problema nenhum. Só que com a idade, com o tempo, igual aconteceu lá com o Monet, a gente pode desenvolver algum processo de dificuldade. O meu pai, ele via bem. O meu pai, ele tinha uma boa visão, mas só que ele tem uma doença dele. Então, tá um pouquinho agora. Ô, professora. Entendi. Oi, Breno. E é hereditária. Sim, é hereditário. Geralmente, todas essas doenças assim, relacionadas à visão... Minha tia, ele e alguns parentes meus pegou. Tem esse negócio, eu não quero ter não, tia. Sim. Fala, Breno. Ô, professora, uma vez eu saí do banho, aí eu saí com o meu olho embaçado, eu não consegui ver, eu passei a mão, aí depois eu consegui enxergar direito. Mas aí também pode ser por causa da água, né? Oi, professora. Aí eu tô muito cansada. Também tem um pouquinho de suor. Aí a gente também pode... Às vezes... Professora? Ô, professora, Matheus Monteiro também usa. Eu não tava... ele usa. Não sei se usa mais. Matheus também. Exatamente, Matheus também. Olha só, vamos colocar na página 228 para a gente observar a diferença das pupilas que estão aí na 228, ó. Só para a gente terminar agora. A gente tem uma pupila. A pupila é essa bolinha pretinha que fica no meio da íris. A gente tem uma pupila maior, que ela está dilatada, e tem uma pupila pequenininha, tá? Por que isso acontece com os nossos olhos? Toda vez que a gente estiver num ambiente em que esteja pouco iluminado, geralmente um ambiente fechado, ele tem pouca luminosidade. A nossa pupila ela vai ficar assim mais dilatada, maiorzinha, porque a gente precisa perceber, né, uma certa luminosidade para poder enxergar. Aí ela vai e fica um pouquinho maior. O ambiente ele não está muito iluminado. Quando o ambiente ele é externo, quando a gente está na rua, saiu da nossa casa, fomos à rua comprar alguma coisa, a nossa pupila ela se fecha. Por quê? Porque na rua a gente tem uma intensidade de luz muito grande por causa do sol. Aí, para não incomodar os nossos olhos, o que a pupila faz? Ela diminui de tamanho. E aí a gente consegue ficar na rua, andando pela rua, mesmo com aquela presença de luz, né, solar intensa. Quando a pessoa tem os olhos assim, ó, a íris, igual tá nesses dois casos aí, um acho que é verde e o outro é tipo mel, né? Os olhos claros, com a íris mais clara, tem uma certa sensibilidade. Então, a pessoa vai gostar de utilizar o óculos escuro. Ela, quando for à rua, ela vai se sentir mais confortável se ela tiver com óculos escuro.
Quem tem os olhos, né, a íris, a coloração da íris mais escura, aí já não se sente tão desconfortável assim, não. Consegue ir à rua sem o óculos escuro. Até, às vezes, usa também, né, para dar um charme. Mas consegue ir à rua sem o óculos escuro. Agora, as pessoas a íris um pouquinho mais clara, já não consegue fazer isso. Tá bom? Oi, João. A minha íris é castanho bem escuro. Não bem escuro, é meio mediano, praticamente. Então, não muito escuro, não muito claro. Aí você já não vai ter tanto desconforto na hora que você vai à rua e que tem essa incidência de luminosidade maior. Agora, quem tem o olho um pouquinho claro, já sente um pouquinho mais. O meu pai, ele usa óculos escuros, porque, tipo assim, o grau não vai servir muito, como que ele vai perder ao decorrer do tempo. Aí ele usa porque descansa melhor a vista. Ah, entendi. Então, pode ser também. Bom, e o ruim que não tem cura. Sério, tem a uma gente dúvida. conversa um pouquinho mais, porque já são... Ô, tia, e a doença dele não tem... Sério? Ainda.